Sensacional. Sucesso. Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores. Nossa, mano. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O nosso Robert, aqui está ele. Todo meninão, Fernando Pomini. Fernando, você faz o que da vida? Atualmente estou desempregado. Fala aqui, ó, perto do Mike. Atualmente estou desempregado. Por quê? Procura de um emprego Cato. mesmo. Também. Mas você quer trabalhar onde? Na Pan. Onde? Na Pan. Trabalhar como na Pan? Chocolate Spam? Pode ser também. É mais fácil chocolate Spam, amor. Todo mundo quer trabalhar aqui. É. Eu tô procurando uma ocupação no mercado de novo. Boa. Vira boa. Uber. Não. Tá todo mundo virando Uber, vira. Não, hoje... Tem mais gente virando Uber do que virando viado, vira Uber. Não, prefiro Uber. Vira Uber. Mas Uber viado ganha mais. Também? Faz o Muito caixa bem. 2. Muito bem, o desempregado Fernando Pomini. Certo, Fernandão? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Ah, você já veio? Já vim. Por isso que 2009. perdeu o emprego. Não, mas foi em 2009. Faz tempo. Faz um tempo já. Boa. E é isso. Basicamente. Basicamente é isso. Seja bem-vindo, meu Obrigado. querido. Boa sorte pra você. Fernando Pomini aqui no Pânico. Valeu. Convida. Quem você convidou, Couve? Convida. Muito bem. Hoje temos a presença de Evandro Santos. Sim. É. Eu não tô aqui por prazer. Como eu quero divulgar noites que eu vou estrear semana que vem, eu vim por interesse, né? Então a gente acorda cedo. Tem e problema, Evandro? Falsidade total aqui. Não é falsidade. Isso aqui é uma... Emílio, você Ah, sabe que eu não sei te o que é. resisto, né? Eu venho aqui, eu te vejo com uma carinha de acuado, eu venho. Muito bem. Hoje nós teremos um assunto... É o Felipe Sabará e a Marina Elou. É Adoro. isso, Paulinha? É isso. Você adora quem? O Felipe é meu amigo. Felipe Sabará. Hoje é dia de... O que nós vamos discutir? É Amoedo? Política. Vai ser política. Oh, meu Deus. Debate. É o Amoedo? Eu vou explicar que você tá meio lesado hoje. Hoje Não, é temos quarta-feira. a Marina Elô Dia de é da debate. Rede. Debate, treta Não, no que pânico. debate? Então hoje é dia de pinga-fogo. Sim, claro que é um debate. Na direita, Felipe Sabará, do Novo, presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, ex-secretária Tá, municipal não de... precisa ficar falando muito. E na esquerda, a Marina Elou, que é deputada estadual em São Paulo pela Rede. Tá. Então a gente vai falar se nazismo é de direita e de esquerda, vamos falar sobre feminismo, Não, esse papo sobre não. Feminismo de diversidade, novo. reforma da Previdência, porte de armas, sustentabilidade O mesmo e por aí papinho? vai. Prefeitura. É, na verdade, toda semana, não sei se você já percebeu, a gente faz um debate. Ela é deputada e ele é Ele é Presidente do secretário, fundo. ele é presidente do Fundo, Fundo Social. Social. do Estado Fundo de São Social Paulo. do Estado de São Paulo. Isso. E ele é secretário da assistência. É, ele ele já veio- esteve aqui. Já. Ele já. Dos remédios. Da Soninha, lembra? Ele pegou o lugar da Soninha, na verdade. Exatamente. Lembra da Ele treta trabalhava dos com craqueiros E lá? teve a Falou que ia treta da resolver. mina. Teve a treta da mina, que é da pasta dele. Exatamente. Então vamos ver como é que tá Da isso. Pietra. Tá Da bonito. Pietra. Bertolazzi. Pietras Feminazi mandaram ela, boicotaram. Ela foi embora? Não. Eu sei Ele que veio de mandaram. patinete, ela veio de coque, aí hoje Olha, vamos não falar brinca dos não, temas. Paulinha. Não brinca Eu não. também tô de coque, eu Uma coisa adoro leve coque. hoje, uma coisa moda, novela. Ontem foi um programa tão leve. É, com pessoas da alta sociedade, do sexo. E aí hoje vem essa coisa pesada, mano. Sexo? Meu amor, eu vou Aquele te povo falar. tá ampliando clientela, Nossos vamos falar real. ouvintes são cultos também, então a gente tem que agradar todo mundo, né, Emílio? Muito bem. Você então vamos sabe. trabalhar ou não? Vamos então trabalhar. tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre neste programa. Temos aqui hoje presença encantadora. Ele, que veio de patinete. É. Do Amoedo. Da turma do Amoedo. E ela que veio de coque. Da turma da Marina. Temos aqui hoje presença ilustre, Felipe Sabará, novo presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, e a Marina Elou, deputada estadual em São Paulo pela rede de Marinex. Aê! Ê, animação! Maravilha. Tá tudo errado. Você sabe que tá tudo errado, não sabe? Eu sei. Você sabe que tá tudo errado. Você sabe também que tá tudo errado? Vocês estão destruindo o Brasil. Tá tentando- Nem todos, nem todos. A gente Tá. tá tentando consertar. Tá. Tá. Você vê que não vai ter muito jeito. Tem jeito. Sempre Não tem jeito. Tem que ter. Não tem jeito.
Agora a coisa já foi feita. Já derramou Já o leite. brigamos no Agora o Facebook. diabo falou sim, venha. O leite já foi derramado. E agora como é que vai ser? Como é que vai ser o Fazer Sabará? direito, não foi feito direito. Você acha que não? Não foi feito Mas direito. por que não foi feito direito? Minha opinião... A sua opinião. Minha opinião, falta participação dos indivíduos nas soluções dos seus problemas. O grande problema do Brasil, para mim, é que o brasileiro terceirizou as soluções dos seus problemas para o Estado, então inchou esse Estado e para a política, e agora está pagando o preço, porque agora a gente tem um Estado inchado que não resolve os problemas e os indivíduos continuam reclamando e não participando. Claro que tem que reclamar, é óbvio que tem que reclamar, mas tem que participar. Por exemplo, né, eu estou fazendo um trabalho no Fundo Social de São Paulo agora de reestruturação de comunidades carentes, as favelas, né, como são chamadas, inclusive pela própria localidade. Nós estamos entrando lá e construindo as praças da cidadania com eles, né? E aí muita gente reclama que falta saneamento, que falta energia elétrica, que falta uma série de serviços. E serviços públicos existem. A gente enumerou e identificou o volume de serviços públicos que estão dentro desses espaços de favelas e são gigantescos, inclusive em termos de valor. Por exemplo, a própria educação, né? Então a gente selecionou uma área ali no Capão Redondo, que é considerada a área mais violenta e mais carente aqui do estado e do município de São Paulo, talvez do Brasil. A gente selecionou uma área lá que está baldia, são 40 mil metros quadrados da CDHU. Em volta tem muita comunidade, lá você não tem esgoto, você não tem água, você não tem serviços de saneamento, mas você tem serviço de educação muito bom, por exemplo. Serviço social também. A Marta fez uma escola boa lá. Céu. Tem o céu lá. O céu da Marta é muito bacana. Exato. Lá no Mas Capão. qual que é o problema? Não existe mercado lá. Então as pessoas acabam estudando, e a gente conversou com as professoras lá, são 4 escolas, 2 municipais e 2 estaduais bem na localidade. São 3 com 2 turnos e uma com 3 turnos. Então eu fui lá ver, conversei com os alunos, tanto do ensino básico quanto do médio. Eles estão indo para a escola, tudo certo, mas o problema é que a economia está aqui no centro. Sim. Os serviços estão aqui no centro. Então essas pessoas, elas, quando estudam, elas vão conseguir uma oportunidade aqui. Então tem um problema de logística enorme. Mas Então, só uma coisa, toda a região não tem o seu núcleo de comércio, por exemplo. O Capão tem lá a parte que tem um monte de supermercado, farmácia, empresas, assim. Cada região tem um núcleo de produtos. Isso existe, mas é muito... Não é difícil. É fraco. É fraco. É fraco, a economia não entrou para lá. Então, existe uma discussão da questão de criar pontes e não muros. E a gente é super favorável, né? Questão da participação da sociedade em todos os seus problemas e desafios. O problema é que nesses espaços você tem justamente pouca economia, né? Eu sou um estudioso desse assunto de cidades há muito tempo, por isso que entrei para o setor público também. Eu tenho a experiência de Medellín, que eles baixaram lá de 396 mortes a cada 100 mil habitantes para 9. Em 91, Medellín foi considerada a cidade mais violenta da história do mundo, inclusive. E em 2002 foi implementado um programa que segue até hoje. O Frederico Gutierrez, que é o prefeito lá, tive lá em outubro com ele e tive com o prefeito antigo que começou essa história. O irmão dele foi assassinado, tem até na série lá essa história do Narcos, e ele criou esse programa de descentralização econômica em comunidades, levou a economia para dentro das favelas ali de Medellín, e isso fez com que as pessoas trocassem o crime, né, pela economia formal, com investimentos inclusive. Só que ali a grande demanda, né, o que aconteceu foi que eles não investiram na ecologia. Então acho que a Marina vai gostar dessa pauta, por quê? Ali eles criaram o comércio, criaram a economia, mas começaram a contaminar justamente a questão do solo e rios, etc., e afluentes de outros rios. Então, esse é um problema. A ecologia e a economia... também é bem zoado, né? Puta exemplo ruim. Mas agora não, né? Vamos falar É o melhor exemplo que hoje tem de beneficiar a comunidade. que teve, é isso que ele Mas tá a falando. participação social que eles fizeram lá, hoje, você consegue ir para Medellín, você vai e visita a comunidade ali, você vai tomar um picolé, por exemplo, você tem uma escada rolante que eles criaram, inclusive com painéis solares, e você vai tomar o seu sorvete. E compra- com a escada mas é rolante. ruim, Encontra o Medellín, Pablo ruim. Escobar. Medellín é péssimo exemplo. Dentro do ruim que fazer a gente toma tem de sorvete exemplos, é o e melhor. compra Pra você ver fica. como a gente tá mal, né? Não, eu sei. Pra você ver como Eu a gente tá fico mal. triste de falar isso. Eu fico triste de dar o exemplo de Medellín, mas é o que temos Somos 4 milhões de Temos pessoas pra- que hoje vivem em bom comunidades, hoje em São Paulo, na região metropolitana, sem saneamento, sem condições básicas de vida, e o Estado muitas vezes não consegue entrar. A gente estava comentando um pouco aqui antes de começar o programa.
Por exemplo, a Sabesp, ela não pode entrar com esgoto e água numa área que está ocupada, porque justamente ela vai estar validando aquela clandestinidade. Mas você não, ao mesmo tempo, o que você faz? Você ignora os 4 milhões de pessoas que estão vivendo lá e contaminando o solo e sem mercado e sem nada? Historicamente, ele foi surgindo do nada, virou um puxadinho que virou, porque como é que não pode entrar? Não, o Capão é um só. A gente está falando de todas as comunidades que tá? representam 4 milhões de pessoas hoje. E essas pessoas precisam de serviço. Por isso que eu falei, só para justificar aqui o meu argumento da participação da sociedade, eu acredito que tem 2 soluções. Economia, então levar a economia para lá e investimentos, por isso que o Fundo Social de São Paulo está investindo lá. É um fundo de 40 milhões que a gente está montando agora no primeiro semestre, 100 milhões no segundo semestre e 200 milhões no ano que vem, para pessoas que querem investir em empreendedores na favela, na comunidade. Se for lá, a gente investe. E, concluída essa parte, a gente vai, juntamente com eles, reformar e reurbanizar as comunidades. Aí você leva a economia e a ecologia e flui os recursos para lá e as pessoas não precisam sair de lá para virem para o centro, passam 5, 6, 7 horas na mobilidade, que é uma mobilidade horrível, inclusive, e a gente está discutindo o problema de mobilidade, quando, na verdade, como eu estava falando, um Uruguai sai da Zona Leste todos os dias, 3,47 milhões, vem para o centro e retorna. É um problema de mobilidade ou um problema de falta de descentralização econômica? Então, mas Sensacional. aí você teria que... São Paulo tem 35 milhões de deslocamentos por dia. Exato. Quer dizer, é uma cidade inviável. Paulistano 35 gasta milhões. 1/3 do seu dia no trânsito. É inviável. Ou seja... E agora morrendo de patinete, que tá tendo acidente de patinete. Não, patinete é bom. Deixa a O nossa- legal usa também. patinete. Deixa a Marina Acho que tá falar. na Holanda. Aliás, muito linda a Marina. Muito. E a nossa querida a Marina. Marina. Oi, tudo bem, Emílio? Que é isso? Ela tá bem? Tá ótima. Ela Vai ser teve avó aqui. essa semana, estou Ela super teve feliz. aqui. É. Mas eu quero falar da terceira parte, que é muito importante de participação, que é a participação política. Porque o que transforma os grandes problemas do Brasil é a política. E se está tudo errado, a gente precisa mudar por aí. Então essa é a minha grande bandeira de como que a gente faz uma política participativa, que as pessoas se apoderem, a gente pegue de volta, eu, vocês, os ouvintes, a política tem que ser nossa. Pegar de volta ou pegar pela primeira vez? Essa é a questão. Eu acho que teve um pouco de tudo. Mas se a gente, nesse momento, não Bom está com a ponto. gente. Então a gente precisa que esteja com a gente. Você acha que essa histeria que as pessoas falam hoje sobre política, mesmo sem entender muito bem na internet, é um começo caótico para esse apoderamento? 80% das pessoas não lembram em quem votaram nas eleições passadas. Se a gente quer pegar de volta, participar, opinar, a gente precisa saber quem a gente elegeu. A gente precisa acompanhar nossos representantes. Então, pensar novas pessoas, mas também novas formas de fazer política é fundamental. A gente falou muito de renovação política. Eu acho, sim, que o problema não era a política, mas muito dos políticos que estavam lá. Então, eu acho bem importante a gente estar vivendo um momento que tem novas pessoas ocupando esse espaço. Mas a gente precisa de novas formas de fazer política. Não adianta novas pessoas fazendo a mesma Ou coisa. novas formas de absorver a política, que você vai ver um debate um pouco chato. As pessoas... Alguém falou que política era chato, alguém falou que estudar muito era chato. Então, eu fico pensando, o brasileiro é preguiçoso? Não, o brasileiro não é preguiçoso, porque ele acorda às 5 da manhã, chega em casa às 9 da noite, não é preguiçoso. Eu acho que o brasileiro tem medo de pensar, que na hora que ele pensar de verdade sobre sua realidade, ele enlouquece. Ele vê quanta coisa ruim tem em volta. Então, eu acho que não temos uma educação política, porque alguém falou pra gente que é muito chato. Exatamente, a gente não sabe o que faz um vereador, o que faz um deputado, a diferença do Estado, da nação, qual a competência de cada lugar. Isso também é um interesse que as pessoas não participem. Então, eu, pelo menos, venho construindo um mandato que toda segunda a gente posta um Descomplicando a Política. Porque se as pessoas não entenderem, elas não vão poder participar. A gente abre reuniões de co-construção, e tem várias pessoas que também estão fazendo isso pelo Brasil, que a gente traz um tema e convida as pessoas para construírem juntos. E a gente faz de domingo na LESP. Foram mais de 100 pessoas em cada um deles. A LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é um espaço público nosso, e as pessoas nunca foram. Então, eu acho que é isso. Não só novas pessoas, mas novas formas de fazer política. Eu escuto quase todo dia, mas você não tem cara de deputada. Ai, tem cara disso agora? A gente Qual é a sua, bicho? Você luta fazia o por quê? quê? Você não, ela é da rede, pô. Não, Rede é sustentabilidade. Que eu acho o assunto do momento. É um assunto Que importante. não é moda. É um assunto é um negócio importante. que daqui 25 anos, mas próximo, É um assunto novo também. Não, é um assunto mais importante que eu acho que nós temos. É a sustentabilidade É isso aí. do mundo, mas é uma coisa que não dá para pensar aqui no Brasil com o Capão, é aquilo que você falou. A gente está mirando. que não Medellín. resolve nem o esgoto, Como é que né, você meu? pode se preocupar? Então o cara fala, não, essa preocupação com o canudinho é um absurdo.
Mas essa vai ser a grande treta. O canudinho representa Sim. Uma atuação da sociedade. Eu sempre volto para isso. Os indivíduos têm que ser mais responsáveis. Eu não sou favorável às punições só do Estado. Eu acho que o Estado, obviamente, tem que regulamentar. Mas quando os indivíduos entendem qual é o valor das suas coisas, e por isso eu sou fundador de uma marca chamada Reload, Beleza Positiva, uma marca de cosméticos. E a gente reutiliza... Você é muito rico, Sabará. Pô, Sabará. Não sou, Você é não. muito rico. Eu sou um empreendedor. Eu sou um lutador. Lógico. A gente foi a primeira empresa no mundo a reutilizar a garrafa de água mineral, dessas PET que a gente toma em restaurante, hotel e bar. A gente recolhe, a gente emprega pessoas em situação de rua, refugiados, eles higienizam essas garrafas e a gente reinvasa com cosméticos. Então você compra um shampoo numa embalagem que foi uma garrafa São Lourenço, por exemplo. Isso, para mim, representa o liberalismo, né, e o indivíduo como solucionador do problema. Porque se você volta pro Estado sempre, aí fica aquele negócio, eu sujo e o Estado vai resolver. Eu faço o problema e o Estado vai acabar tendo que custear isso. Agora, se os indivíduos começarem a reutilizar, por exemplo, embalagens, reciclarem seus resíduos, destinarem corretamente, os indivíduos pelos indivíduos mesmos, o papel do Estado vai poder ficar restrito às questões básicas de saúde, educação e segurança, que é o que importa, na verdade. Essa é a pauta, inclusive, do Partido Novo, que os indivíduos sejam responsáveis. Então, se eu uso uma garrafa de água para tomar a minha água mineral e ela dura 400 anos, que é quanto dura uma garrafa dessa, por que eu não reutilizo para outra coisa? Esse é um pensamento que, na minha opinião, ele é mais inteligente do que eu jogar isso no lixo e o Estado ter que custear todo esse problema. Então, precisa ter um equilíbrio entre aquilo que realmente é do Estado e aquilo que é protagonismo do indivíduo. Acho que essa é a grande questão. A gente só vai salvar o planeta se os indivíduos forem responsáveis. Não adianta Concordo terceirizar. em partes. Eu acho que é Mas muito aí é só na importante. guerra, né? Porque Só no só em flagelo. partes. Porque eu concordo que é muito Porque, assim, importante os indivíduos terem sua parte, mas a gente precisa de um Estado que se empodere do desafio da nossa geração, de pensar um novo modelo de desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente está pensando no modelo de licitação de ônibus para 20 anos, a gente precisa garantir que essa licitação já pense em modelos de energia renovável para os ônibus. Quando a gente está pensando em saneamento básico, é verdade que quando a gente fala em ocupações, espaços ocupados, a Sabesp não pode atender. Mas a gente está falando de um país que metade da população não tem coleta de esgoto, que de 2 escolas públicas, uma não tem coleta de esgoto adequado. Então, o Estado nunca ofereceu nada. Eu tenho uma proposta O Estado aqui. nunca ofereceu nada. Por isso que apareceram aí as gangues, por isso que apareceu Milícia. aí as milícias. Eu Porque é o discordo. seguinte, Alguém tem que assumir o BO. pensamento, como é que é eu o vou te contar. pensamento mafioso? Vamos fazer o pensamento mafioso. Capo. Se o Estado não oferece, eu vou lá e ofereço. Eu dou um serviço pro cara, eu substituo o que o Estado não está dando. E cobro Na por região isso. E vou cobrar por isso. Isso em O parte. Estado não está dando. Isso em parte. O Estado promete. Eu acho que a questão tudo é um erro de design. O Brasil, ele foi colonizado de uma maneira estranha, diferente. Os indivíduos, desde sempre, não cumpriram aquilo que, na minha opinião, a gente deveria cumprir, com protagonismo. Terceirizamos tudo para o Estado e para a política. Estou falando isso em linhas gerais, né? Falando sobre saneamento em si, a gente fundou um instituto chamado Arca, que resgata pessoas das ruas. E é uma fazenda que a gente criou, eles ficam 3 anos lá. Sabe como é que é feito o esgoto na Arca? Através de biodigestores. Biodigestores transformam fezes em energia e gás de cozinha. Precisa da Sabesp nesse caso? Não. Não, porque o esgoto está se tornando energia dentro de um estabelecimento privado. Mas peraí, vai conseguir... Pelo contrário, gás. sem cheiro nenhum. Não, vai conseguir autorização lá para você fazer qualquer coisa. Você tem autorização para fazer. E o Estado... Não, é que nem energia solar, por exemplo. Se o cara... Que é a treta que estava aqui, estava do Bolsonaro, tá o ministro aqui falando. Por exemplo, se você quiser fazer qualquer coisa, você tem uma fazenda lá na Casa do Chapéu. Aí você quer fazer, você não tem energia elétrica lá, não tem rede para você. Aí você quer fazer uma placa solar. Você só pode fazer até 5 kVA. Acima daquilo, você não pode fazer, acabou. O que é? É a lei. É a burocracia. Você está falando de Estado. Então, em vez de o Estado incentivar... O Estado não dá. Mas esse é o meu ponto. Lá... Por isso que tem que ser o indivíduo que resolve o seu problema. Mas o Estado nunca deu. Porque se o Estado fizesse a rede, eu não ia precisar comprar energia solar. Eu concordo. Pra minha então, o Estado ele tem que ocupar, na minha opinião... O Estado é uma porcaria. Aquilo que é essencial. E os indivíduos desenvolverem suas próprias soluções, inclusive tecnologias. E a gente tem tecnologia hoje o suficiente para resolver a maior parte dos nossos problemas. E, inclusive, soluções que geram economia.
que gera, por exemplo, você transformar esgoto em energia é um ideia é super genial, negócio, lógico. certo? As pessoas podem ganhar dinheiro com isso. Então a nossa proposta, por exemplo, aqui no Fundo Social de São Paulo, é instalar painéis solares em comunidades. Né? A gente tem já tecnologia o suficiente para instalar esses painéis que não são pesados, então você não precisa reestruturar as casas, em alguns até barracos lá. A pessoa consegue produzir energia para ela e vender isso para a rede de volta. Mas custa caro. A gente tem investimento para isso. Eu já consegui o Ô, investimento pra Sabará, isso. você tá... Sabará já investidores, vendeu dois tá? negócios Vou pra arrumar gente em aqui, Carapicuíba. Emílio. Eu quero ver a turma de A gente está Carapicuíba. fazendo Capão Redondo, É. Santo André, Itaquera, a gente está investindo. Investidores Carapicuíba nacionais, lá, inclusive, você vai ver. valorizando o mercado nacional, que tem interesse em instalar o painel. Ele vira investidor, ele se torna sócio desse empreendedor caro. local. Como que o cidadão legal, recebe cara, isso? fecha a conta. Ele É 100 viabiliza. pau. Mas É fecha 100 a conta. pau pra Fecha a montar. Tem conta. dinheiro pra isso. Tem Posso dinheiro fazer pra uma isso. pergunta pra vocês dois depois do intervalo que eu senti? Mas que você já não quer sabe chamar o intervalo. intervalo? Não vou chamar nada. O que eu percebo é assim, beleza, vocês têm ideias ótimas e concordo com elas, mas todo mundo pensa no benefício próprio. Quando você está defendendo alguma coisa, você está olhando para o outro lado e ele vice-versa. Qual que é o foco que os dois também colocam na cabeça agora? Que para onde a gente começa a bagaça, que tá tudo errado? Qual que é o primeiro... A A primeira pauta. Primeiro Se você passo. fosse a primeira pauta que você quer... A minha pauta é, a gente precisa ter uma visão de país. Hoje a gente está sem uma visão de país. Onde que a gente quer chegar? E as pessoas precisam participar disso. A gente precisa abrir os espaços de participação. E para isso a política é fundamental. Se a gente não valorizar a política como o melhor mecanismo para a gente chegar onde a gente quer enquanto país, a gente vai ter muitas experiências boas, muitas experiências legais, que não vão ter escala suficiente para transformar o Brasil no que ele pode ser. Marina, Participar da política. A minha como é que proposta você é fazer vai- exatamente isso, mas funcionando. E a gente está fazendo. Eu queria, inclusive, convidá-los. E aí fazer uma proposta aqui, ó. Momento histórico, hein? Quero ver. casamento. Olha lá, ó. Propor Quer aqui para jantar nossa hoje? Quero mostrar deputada como é que é. estadual, para que ela transforme o nosso projeto, proponha isso junto com a nossa base lá de deputados do Novo e do próprio governo, que é o PSDB, para transformar a Praça da Cidadania em lei. Por quê? A gente estava falando sobre continuidade aqui. O que é a Praça da Cidadania? Nós estamos entrando com essas unidades móveis de qualificação profissional. E dentro dessas unidades móveis, a gente está montando os espaços para que as pessoas na favela possam empreender, levar o mercado para lá. Né? Legal, Eu mano. cruzei os dados e hoje a gente está investindo em qualificação profissional em territórios onde não existe economia. O que adianta você formar o cara se não tem emprego? Sim. Então, nessas regiões, você tem que investir em empreendedorismo. Você leva o emprego para lá, você gera economia. E nas áreas onde você tem economia desenvolvida, aí sim você foca em qualificação profissional. A Praça da Cidadania, ela é um pacote completo, primeiro ecológico, a gente cuidar da parte de saneamento, mesmo em regiões ocupadas, e aí a escala, que tem investimento privado interessado em investir em soluções tecnológicas ecológicas que geram renda para a população e para o investidor, porque não? Você citou o interesse de cada um. Por que não? Por que não pode ser isso e isso também? Ou seja, resolve o problema e ganha dinheiro com isso. E por que terceirizar isso para o Estado se pode gerar renda para o investidor e para a pessoa local? O indivíduo na favela, na comunidade, ele já cansou do assistencialismo. Ele não aguenta mais o Estado chegando lá, e eu vou contar um exemplo prático. Primeira vez que eu cheguei no Capão Redondo para conversar com eles sobre a Praça da Cidadania, porque a gente tem uma equipe, inclusive, de pessoas que vieram da comunidade, que conversam com eles para a gente estabelecer e construir com eles, porque são eles que vão construir isso aí. Sabe o que me pediram? Panetone. Isso em janeiro. Panetone. Não, porque o Fundo Social chegou. Aliás, o Fundo Social de Solidariedade, que eu tirei o Solidariedade e mudei para Fundo Social de São Paulo. Por quê? Porque para mim solidariedade tem que estar em tudo que a gente faz. Mas não como fim, como meio. Né? O fim é autonomia e renda. E isso vem através do setor privado. É ele que gera renda e riqueza. Bom, chegamos lá. Fundo Social de Solidariedade. Eu falei, não, Fundo Social de São Paulo. Cadê os panetones? Não é possível. Era uma senha. Eu falei, não, deixa eu te contar, agora a gente está montando uma escola de gastronomia aqui e hospitalidade dentro da sua comunidade, você vai ajudar a construir e aí você vai comprar o panetone que você quiser. Ou você vai fazer o seu panetone e vender aqui na sua localidade e ganhar seu dinheiro. O que você acha? Sabe quantas pessoas toparam? 100%. E sabe que muitos traficantes disseram, pessoas que estão até envolvidas com crime, se você trouxer a economia pra cá, eu largo o crime e vou trabalhar com isso daí. Eu não aguento mais. Aí você chavecou nós. Você é o novo Messias. Aí o cara com dois É o tiros novo pra Jesus. cima, você desceu Eu vou mais gravar os quente. depoimentos. Isso é verdade. Jesus Quando chegou. você cria uma concorrência. Deu coisa, não Você deu, acha que todo mundo. deu peixe, não ensina a pescar. Não eu não tô falando de coitadismo Não, aqui. Chico, vira Não são panetone. coitadinhos. A pessoa escolhe o que ela quer. eu não Mas acredito. Independente de qualquer coisa, tudo que você me legal. falou, eu achei, cara, tem que levar a demais. economia pra lá. É legal. Trazer economia pra Eu lá. sei, É mas
mas é difícil. Ó, já tem um investidor aqui. Eu tenho, eu invisto. Mas como é que você... É difícil, é difícil. Achei legal. Fácil não é, mas Não. se você gosta Não, de eu coisa tô fácil, falando- eu gosto de coisa difícil. Não, eu sei. Coisa fácil eu não gosto. Ô, Sabará, eu não tô discutindo aqui a sua capacidade. A gente já se conhece há muito tempo, sabe o trabalho que você fez lá atrás e tal. Pô, bati 147 por dentro das metas de 2020 Não, e eu 2018 sei. em São Paulo. Eu sei. Mas eu tô- o que eu- a minha Falar discussão, a nossa discussão... Vai investir também, vai A investir nossa também. discussão aqui é muito mais ampla, porque agora a gente está falando do Brasil inteiro. Eu Exato. entendo, ele é aqui do estado de São Paulo, o Capão Redondo aqui é um lugar muito importante, é uma periferia de São Mas Paulo. sabe quantos por cento dos municípios do Brasil estão em São Paulo? Chuta. Quantos? Municípios brasileiros estão dentro do estado de São Paulo? Ah, muito. 10%. É. A semana passada a gente fez um evento, eu fiz a abertura para o governador, 645 municípios representantes, dá 10% dos municípios de São Paulo. E eu vou te dizer, São Paulo a gente fala que é rica, né? A cidade e o estado. Mas com a riqueza vem também a questão dos desafios da pobreza. Porque se eu tô te falando que tem 4 milhões na região metropolitana Então, mas, que vivem... por exemplo, nessas- o Dória... Sabe o que quantas eu pessoas vi- vivem do Bolsa o que eu- Família no estado de São Paulo? Não. 11 milhões de pessoas. Então, mas 11 milhões. É uma cidade inteira dentro do estado. São 645 municípios. loucura. 11 milhões de pessoas no Bolsa Família. O Brasil é um Deixa eu país falar. pobre. Deixa O eu Brasil é um fa- país deixa muito eu pobre. falar. Não, o Brasil é um país Ó, rico. agora, se Só você não me sabe, permitir- eu vou discordar aqui, ó. Vocês queriam Brasil polêmica? é o- Vamos começar Não, com a mas- polêmica. não, não o é Brasil não é um polêmica. país O Brasil pobre. tem um país Que que o Brasil é um usa país egoísta muito que rico. manda. A questão é que os recursos são mal geridos e a sociedade e o investimento tá errado. Ou seja, você tem um Estado, a Previdência mesmo. Vamos falar de Previdência. Se a Calma, gente não calma. reformar, Calma que você aí se sim o Brasil empolgou. fica Calma. pobre. Ô, A Sabará, desigualdade é muito grande. Sabará, As pessoas Vou do ter que Brasil são discordar da pobres. Marina aqui agora. Mas vamos no Brasil é um normal. país rico. E é por Não, isso... mas e é- as pessoas são pobres. Então, mas é por isso que eu tava falando... Por isso que eu tava falando da treta, da coisa errada. Na treta. O que aparece... Isso aí é uma promessa que você vai fazer lá, certo? Não, já tô fazendo. Não, Não é eu que eu sei. tô falando Eu sei, aqui. O mas Daniel nós já vai não- poder investir semana Então, que vem lá calma, no painéis calma. solares. Nós não vimos. O que a gente viu foi o palácio em tom cinza, o palácio maravilhoso, uma reunião do Dória ali maravilhosa. Com cronômetro, ele tem. Cronômetros, uma coisa muito maravilhosa que ele fez lá. Isso nós vimos. Isso foi Impecável. obra do Dória. Então vou convidar a gosto não se imprensa. discute. Vocês são a Calma. imprensa. Vou Outra convidar a coisa, imprensa para outra- conhecer a Praça da Cidadania. Calma. Tem intervenção essa semana na Calma. favela. Vamos lá? Outra coisa que nós vimos que foi Emílio muito, vai comigo. Outra coisa que nós vimos que foi muito bem feito, foi pouco divulgado, foi o esquema dos caras que com o Moro, do esquema do Dória, com o Moro que levaram lá a turma do PCC, Para os presídios federais. tiraram dos presídios federais. Isso eu Muito achei- bem sucedido. Eu achei muito boa essa Corajoso. Governador corajoso e o cara fez o negócio mais Impecável. É isso. Impecável. Até o momento é isso. Isso é o que deu para fazer até agora num estado do tamanho do São Sim. Paulo. Mas Inclusive, você o governador concorda comigo ou não? deu uma declaração aí, a gente tá refazendo as contas E aqui no tá estado. tentando fazer o jantar com o Bolsonaro e com o Maia agora. que eu Agora fiquei ele vai sabendo disso fazer. também. É, um basicamente jantar dançante. Isso, vai ser um Essa jantar. parte aí já é uma esfera acima Já do chamou que- o Alckmin pra a tocar minha- piano. A minha demanda é resolver as comunidades carentes através de ecologia e economia. E o Alckmin, eu comecei já. E o Alckmin que é o garçom Ele é o garçom do Ronivon agora. É, ó. agora ele tá lá comentando. Tipo Muito da bem. Hebe. Eu vou fazer um break rapidinho. Alfred que traz Daqui a o pouco papel nós vamos higiênico. falar de outros assuntos aqui. Eu quero fazer perguntas. Você não deixou a Marina falar. Sendo que ela é sua Pô, amiga Sabará. pessoal e a Mas gente ela- sabe que você já investiu Mas ela nela na fala física. E eu quero Sim, saber o louco. seguinte: foi ela que fez o boicote da sua menina boa lá? Quem? Como é que ela chama? A A Pietra? Pietra. A Pietra? Foi ela? Não, eu Foi não. ela? Não, ela não. Mas ela, faria. ela é amiga. Seu Faria? Olha lá, ó, tá vendo? Rola um clima entre vocês. Calma você que tá depois... vendo? Eu sou casada, muito bem Ela casada. errou. Tá aí, casamento acaba. É verdade. Bem casada. Ela errou. Você tá vendo como vocês são? Aí que tá. Mas isso não vamos Fica falar da Mulheres apontando contra o dedo. mulheres, Tem que né? falar da prefeitura. Quando mulheres Pois é. ficam contra mulheres, a Deixa eu coisa só fica falar complicada. aqui. O lance que você está fazendo qual é? Vamos deixar aqui pra turma poder ir lá conferir. Quando vai ser? Ah, começou já a Praça da Cidadania? Não, eu quero ver a inauguração. Cadê? fita, Cadê? Não, olha só, veja fogos, bem. Caramuru. De novo, o pessoal reclama do marketing. É, muito marketing. Eu tô fazendo quietinho, mas eu tô convidando vocês, se vocês quiserem, né? A gente começa já a intervenção, já tá fazendo a parte de plantio, eles estão plantando uma agrofloresta frutífera, porque precisa segurar o morro para ele não descer. Então, qual que é a técnica mais indicada para isso? Você faz uma agrofloresta com com árvores frutíferas, você traz de novo os pássaros, você traz abelha, você traz polinização, e ao mesmo tempo você segura o morro. Você não precisa falar um muro lá e Planta segurar. cannabis, pô.
Aí já vende. Já Aí o vem, Emílio, já o Emílio tem. vai, aí o Emílio vai aceitar meu convite Ué, pra por visitar. A gente já tem fazenda na Califórnia, Na bonito. Por enquanto Califórnia, ele não querido. aceitou ainda. A gente já tá, É, pronto. lá, lá. Estamos lá no Colorado. Já amigo. demos um canabidiol Acho pro que nós Dória, estamos meu. no Aqui é Capão. só Uma gringo. canetinha pro Dória agora. O Dória tá bem mais tranquilo. Você não viu que ele tá Aqui, ó. Não deu uma caneta pro Dória? O Dória tá na paz agora. Aqui nós só contribuímos com a nossa... Não, mas ó, eu vou mandar pra vocês o material Manda depois sim. pra vocês Que a gente verem. manda pra você também. E realmente tá funcionando, porque tá construído com a comunidade. A Marina tem razão. Precisa participar. E o legal é que, vocês não acreditaram em mim, mas eu tô te contando, eu vou mandar depoimentos pra vocês de pessoas realmente que estão envolvidas com o crime e que não querem. Não querem. Se trouxer economia pra cá, eu trabalho, porque eu quero uma nova economia. Eu gostaria, mas não tem. O cara vai viajar. Imagina você pegando 6, 7 horas de trem, de metrô, de ônibus. São 120 mil pessoas que passam pela estação da Sé todos os dias, apertadíssimos. Aí o cara fala, poxa, eu vou pra escola aqui, eu me formo, e aí eu vou conseguir um emprego aonde? Daqui a 7 horas? Eu não vou querer. Então a gente tá levando pra lá a economia. Que tá sem Deixa eu emprego fazer um também, break. tem esse detalhe, Pois né? é. Contar uma novidade aqui então. Peraí, Primeira calma, mão. calma. Segura aí que você não tá deixando É a um Marina furo aqui. falar. Daqui a pouquinho, Bom, vou depois do deixar a break... Marina falar então. Daqui a pouquinho, depois do break, você fala Sabará. Temos aqui Felipe Sabará, ele é do... Que partido que você tá? Você tá no... Sempre fui do Novo. Homens de Você virou pullover, a moeda. Emílio. Do Olha, nome. olha a elegância. Pera aí, pô. Ai, você... Ele é da FAP do Pera aí, eu vou fazer o bem. break. FAP do bem. É. Ele. Tem preconceito com a FAP? Deixa eu falar sério. Preconceito com a FAP? FAP. Tem sim. Adoro, são os melhores Ah, bom. tempos de Tava achando que tinha Renópolis. preconceito Muito bem. nessa sala. Muito bem. Temos aqui o Sabará, o Felipe Sabará. Ele é ele é presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E temos aqui a Marina Elô, deputada estadual em São Paulo pela rede. Já já a gente volta aqui. Pode mandar pergunta aqui no @Programa Pânico. Eu vou perguntar. Obrigado, Paulinho, pelo elogio. A pergunta é pros dois, tá? E eu queria saber o que vocês acham. Felipe Sabará comeu produto vencido ou quase vencido, mas o Emílio também come. Ele fala que não tem isso pera da aí, data... Paulinho, qual É é? verdade. É aqueles E aí- liofilizados caros que E ele compra. O Emílio tem eu grana. li uma nota lá falando que você seria a favor de dar, tipo, ração para os pobres. Eu queria saber como que é isso e se a Marina concorda. Não, vamos apurar. Eu nunca disse isso. Eu sou a favor de plantio de orgânicos. É isso que eu faço. A gente planta orgânicos com mão de obra de pessoas acolhidas das ruas. A gente criou o projeto Horta Social Urbana, que está funcionando no Jabaquara. Inclusive, tem 2 redes de supermercado que estão comprando já, porque o orgânico, para chegar em São Paulo, 60% fica na logística rodoviária, porque a gente tem uma lógica horrível no Brasil, que é exclusivamente rodoviária. Então, o produto chega horrível nesses supermercados. Então, qual foi a ideia? A gente criou em espaços baldios públicos e privados em São Paulo a Horta Social Urbana, que emprega pessoas que estavam nas ruas. E esse produto está sendo desenvolvido e produzido, já está sendo entregue. Uma parte é doada para a comunidade ali do entorno do Jabaquara, que é a terceira região com o maior número de... Você sabe que é a terceira região com o maior número de mortes por desnutrição infantil. É o distrito total do Jabaquara, porque tem ali Itaú, etc e tal, mas tem bastante comunidade. Ali, então, uma parte vai para essas pessoas. A gente troca, inclusive, elas trocam resíduos por pontos, e esses pontos valem os orgânicos. Uma outra parte vai para restaurantes e uma parte e a outra parte para esses supermercados. Então está funcionando super bem. De novo, falando do setor privado e do indivíduo. E os alimentos em si? Os alimentos, o que é? Teve uma lei que foi aprovada na Câmara dos Vereadores em 2017 e depois ela foi regulamentada em 2018, que ela diz que as empresas que produzem alimentos industrializados e que hoje desperdiçam 40% desses alimentos, ou seja, vai para o lixo enquanto tem gente passando fome, que é inadmissível, em 2019 isso está acontecendo, essas empresas que jogam 40% dos alimentos fora, liofilizem, ou seja, transformem tecnologicamente, que é a mesma tecnologia que você encontra nessas lojas de naturebas aqui nos jardins do Vila Madalena e Itaim, que custam 200, 300, 400, 500 reais. São produtos liofilizados. O que é liofilizado? É uma tecnologia que transforma em pó ração. Os alimentos. Vai cair na mesma treta. Caiu na ração. Vai cair Alguém na mesma... falou que Deixa eu chamava falar, isso ração aí, humana, né? E aí, o que aconteceu? Farinata. Tava todo mundo de férias. Farinata eu viajando. fazia. Sabe quem fazia farinata? As igrejas. As igrejas do interior faziam farinata para dar para os são pobres. coisas diferentes. Eu sei, mas diferentes. é que aí São coisas é a mesma coisa. É a mesma também coisa. come Não, mas só que aí, isso, deixa eu mas te eu acho que eu falar. quero falar Aí bem. nós Posso vamos entrar no aspecto. Por exemplo. Comendo a bolacha. Esse é que é o inferno que nós Qual? entramos. Porque nós entramos nessa. Por exemplo, você pega uma padaria. Uma padaria, o cara ele precisa deixar a padaria linda. Você vai aqui, qualquer padaria, ela tá linda. Ele joga. Padaria gourmet. Ele joga 1/3 fora.
Por quê? Porque ele tem que deixar aquilo bonito pra gente que vai lá e compra. Só que termina o dia, termina o negócio, Tem ele joga desperdício. fora. O que fazer com isso? Doar. Mas não pode. Mas deveria poder. Você não Mas pode não dar pode. resto de comida Marina, pra eles. qual a sua Por quê? opinião? Sabe por quê? sobre- Se Por quê? tiver passar a validade e alguém Por quê? passar mal, a Por empresa quê? assume isso. Eu não Por quê? respondi a Paulinha ainda. Marina, qual a sua opinião? Porque é a direita e a esquerda que estão destruindo o Brasil. Cadê a diagonal? Emílio, E você não Emílio. chega num, você não chega num temos consenso. ideia, Aí vamos o chamar a Emílio NASA. que come produto vencido tá aí Pera até Paulinha. hoje. Paulinha, peraí, problema, calma, mano? calma. Emílio, eu calma. concordo com você que a Você polarização é muito Acabou. mal, muito ruim pro Não tem Brasil. jeito. Mas a gente precisa discutir políticas públicas de qualidade. Não tem E jeito. nesse ponto, acho que tem uma resposta importante para Paulinha. Duas coisas importantes. O primeiro é como realmente o Estado pode ser indutor de políticas públicas de qualidade. Quando a gente fala de orgânicos na merenda. Tem uma lei na cidade de São Paulo que obriga as merendas da escola a terem orgânicos. 30%. Isso fez com que Parelheiros, que é uma região super importante no estado, nessa cidade de São Paulo, desenvolvesse agricultores que pudessem fornecer para o Estado, levando alimentação de qualidade. A questão da farinata foi muito mal feita, realmente. E o que aconteceu? Aconteceu participação na política. Não, As mas- pessoas mas- se mobilizaram, Mas, Marina, conseguiram... não foi assim. Calma, deixa Eu ela tava falar. lá. Posso acabar? Claro, As claro. pessoas se mobilizaram Mas é que não foi conseguiram assim. que voltasse atrás num projeto que não foi bom. Foi Não é assim. que não foi Não bom. tem projeto, É Marina. porque foi o deixa eu seguinte, falar. Assim, é porque o foi o projeto seguinte, não é é um esse. negócio, de milhões de anos. Quem fazia era a igreja. Que milhões. Sempre a igreja Antes de ajudou. Cristo. O Estado entrou agora, é ultimamente que entrou o Estado. Os pobres era o hospital da igreja, era a igreja que Não pode ajudava. nem O dar Estado, sopa. peraí, Paulinha, por Ai, favor, meu Deus. Deus! O Estado, ele ajuda agora. Antigamente era a igreja que ajudava. Então você tinha lá, ia lá, fazia farinata, dava pros pobres, não sei o que. Aí entrou do hora, eu vou fazer a farinata, e não sei o que. Aí, ração dos pobres, tá dando ração de cachorro, faz esse negócio. Acabou. Aí fala, não, beleza. Posso explicar? não muda. Eu fui inclusive vítima disso, porque Foi ideia uma colega sua? de vocês, não, a minha ideia é orgânicos, Uma já falei. colega nossa? Uma colega de vocês, da Cite imprensa. nomes. Não, uma pessoa muito especial, eu gosto muito dela, eu gosto muito dela. Mas ela pegou uma dessas alimentos liofilizados que você não come ele puro, você mistura ele e come. Como qualquer pessoa que vai numa loja natureba aí. Uma barrinha, aquelas sim. barrinhas lá. É, mas era a É, matéria-prima, em pó. É E ruim colocou pra na minha boca. cacete. Ela tava me Não, entrevistando. O bom era dar Whey protein. Ela era tava dar um isso. boi O Daniel pras conhece. pessoas. Whey protein. Ela tava me Eita, entrevistando quiabo, e ela carne colocou na minha moída. boca. Tomate. Só que tava seco o negócio. É e aí, ruim. não tem gosto, porque ela tem nutrientes, mas ela foi liofilizada. Ou seja, Sim. você vai misturar com alguma coisa. E ela pôs na minha boca e eu fui pra ser cordial com ela, porque eu podia ter falado, não vou. Eu Você engoli, cuspiu, né? Eu engoli. E aí, é difícil engolir uma coisa seca sem nada. E aí fizeram lá o memezinho, o Sabará comeu a ração humana e não gostou. Mas voltando, então explicar pra Marina, porque eu participei do processo. Não, eu entendi, mas acho que foi Você não importante estava no como setor a público população. ainda, vou explicar como é Mas que eu é. tava na vida pública. Mas não é isso, então você acompanhou mal a história. Tem uma faísca. É o Bem, seguinte, a é uma lei que foi aprovada na Câmara dos Vereadores, que é o legislativo, como você faz no estado, mas no município, para quem não sabe, né? Porque às vezes o ouvinte não entende os três poderes, como você disse, vamos explicar. Tem o judiciário, o legislativo e o executivo. Uma lei que foi proposta pelo executivo para o legislativo, no caso a Câmara Municipal, para que as empresas que jogam fora 40% dos alimentos, e aí não é o alimento da padaria e do restaurante, é o alimento da indústria, elas jogam fora 40%, porque começa a se aproximar do tempo de validade. Que tempo é esse? 6 meses. 6 meses, não estou falando de um dia. Quando chega a 6 meses, a lei propõe que essas empresas transformassem pela tecnologia da liofilização, que é a mesma utilizada por essas empresas caríssimas que vendem os produtos, e esse produto fosse, já que essas empresas elas vendem esses produtos nos locais, que eles pudessem disponibilizar gratuitamente, ou seja, sem lucro, esses alimentos para locais onde as pessoas passam fome. Essa é a questão. Aí um jornalista chamou isso de ração humana. E quais são os alimentos que são Vários. liofilizados? Por exemplo, Vamos saber, porque você tem um molho de tomate. Tá. Molho de tomate ou um tomate in natura. Ele vai começar a vencer, tá no supermercado. Tá? Eu compro. Exatamente. Vai vencer em 6 meses. O que o fabricante faz para não ter problema, para alguém não passar mal? Ele pega isso e joga fora. Qual que é a proposta da lei? Que foi uma lei discutida na Câmara. Inclusive assinada por unanimidade. Você já viu unanimidade na política? Não. Poucas vezes eu vi. Só quando eles vão receber Eu só vi dinheiro. isso 2 vezes. Nessa e na primeira lei da primeira infância que eu ajudei Para a criar. receber o salário. Essa Aumentar também, o essa salário. também. Com a Janaína Lima, que é minha 14º, colega do Partido Novo, a gente criou a primeira lei da primeira infância. Foi unanimidade também. A outra vez que eu vi a unanimidade foi essa. Todos os vereadores aprovaram
que essa lei deveria ser, ou seja, as empresas pararem de jogar alimento fora para darem esse alimento para as pessoas pobres. Que alimentos são esses? Então, falando pro Daniel aqui, o tomate. Ele vai vencer, o cara ia jogar fora. Se ele liofiliza isso, ele vira um pó. E esse pó é super nutriente, ele mantém as mesmas características proteicas, por exemplo, enfim, de nutrientes do tomate original. E é esse pó, que é o que é vendido nessas lojas naturais, que a gente paga. Só que você mistura com alguma coisa e come. É ruim. E aí você vai deixar as pessoas passando fome. Então, essa é a Mas aí o questão. governo também não tem que desburocratizar e deixar as pessoas darem sopa. Aí um jornalista chamou de ração e aí foi o problema. Foi isso que aconteceu. O pobre tem que tomar sopa, Foi isso. risoto pros pobres, mano. Arroz integral. Aí virou polêmica, mas na verdade, na minha opinião, vamos jogar 40% dos alimentos fora ou vamos liofilizar e doar para pessoas que estão com fome? Então, quem não tem coração fala que não vai aceitar porque isso é ração. Não é isso. Não é coração, é o poder. É o poder. É o poder. Os caras de novo o Estado atrapalhando. Os caras querem sempre poder. o Estado atrapalhando. Você não acha, Mas eu queria saber, Marina, não é isso? Não. Vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um Todo mundo exemplo. sabe, amiga, que Ontem estava eu assistindo o Jornal Nacional do William Bond. William Bond do Boa Tigrão. noite. Aí cá comigo eu pensei com os meus botões. Aí tinha uma matéria no Jornal Nacional. Estava assistindo eu. William no Jornal Bonner charmosíssimo. Nacional. Costumo ficar de cueca essa hora, fumar um charuto. Comendo um sagu. Uma coisa eu tava vendo. E aí diz que, eu também não sei direito qual foi essa notícia, diz que o Bolsonaro não quer mais botar radar na estrada. Falou, não vou colocar radar. Que louco. Eu não quero mais radar na estrada. Tipo a Alemanha. A Rede Globo de televisão Vai dar super certo. arrumou pessoas que querem radar na estrada. Eles querem. Ninguém quer radar no mundo. Nem a NASA. Fala pra mim, Sabará. Você já viu alguém sair na rua com cartaz? Mais radares. Não. Mais radares. Mas por que Alguém fazer... Se for mais de esquerda, eu acredito. Emílio, Mas Eu a não sei. esquerda. Por quê? Peraí. É só pra Peraí. polemizar. E os pra polemizar. acidentes? Quem quer radar na estrada? Quem quer? Haddad? Radar. Ah, mas eu acho que é Quem muito quer radar? seguro. Peraí, Paulinho, eu tô perguntando Eu pra quero ele, radar. cara. Sai do CT agora, ô marronzinha. Quem quer radar na A estrada? questão é o seguinte. Honestamente. Eu acho que Honestamente. Não, ninguém quer. Quem quer tomar multa na estrada? Ninguém quer. Honestamente. A gente quer segurança nas estradas. Radar é Todo outra mundo coisa. quer ter segurança Então, nas mas é a estradas. mesma história da comida. Segurança das estradas não necessariamente está ligado a radar. Eu concordo. Lógico, tem radar Na Europa. Na Europa tem radar? Na Alemanha a gente acelera 300, Michel. Com muito menos acidentes, né? É aquelas AMC lá. Tem que investir na qualidade das estradas. Lógico, Pegar um Porsche É na qualidade. 911. Tem que trazer o setor privado para fazer Não, essas mas estradas. Pois quantas não. pessoas morrem vítimas de acidente de trem? Ah, vai Emílio, dormir cidade você, assim. quer As radar, pessoas abusam muito. Ninguém E quer como radar. É mais por causa de radar, buraco, mas porque as pessoas Radar, pessoa. devagar. Não, qualidade. realmente eu preciso de muitos Quero radares. pedágios e Eu radares. quero radar a cada Muito quilômetro, pedágio. eu quero radar. Quero pedágio e Pedágios radares. também. Amo pedágio. Também você gosta de Interagem com pedágio. as pessoas. Emílio, eu quase fui atropelada. Impostos. É muito legal ficar parado lá Eu esperando quase para fui pagar. atropelada. Você é louca, Paulinha. Eu quero ouvir a É Marina. estranho, o pessoal quer te atropelar. Vamos ouvir a Marina. Pois não, Marina. Eu escutei você me explicando o que aconteceu, mas eu já sabia o que tinha acontecido. Eu entendi toda Mais a ou parte menos. da lei. Só que o que aconteceu é que o Dória foi sim para as redes sociais e falou Falou. que ia pôr farinata nas escolas. Você daí- sabe o que ele falou? Ele falou Não, que as eu sei, 40% iam explicar, para a Felipe. escola. As mulheres às vezes sabem também o que elas estão falando. Eu tô falando agora. Lógico que ela sabe. E A voz de fala o que é da acontece mulher. É da é mulher. errado quando a gente olha para uma política pública Foi uma como mulher que criou a merenda farinata nas aqui. escolas. Rosana Perrone. Uma mulher. Mas não tô criticando ela, tô criticando o que o Dória definiu. Enquanto ainda estava em discussão o tema da lei. Se Não as é verdade. as indústrias Não é deveriam ou verdade. não. É verdade, Felipe. mas A lei deixa estava eu falar, aprovada, depois eu você fala. assinei Deixa ela a falar, você é lei. muito mandão, Felipe. Ai, muito obrigada, porque sabe, Não, é porque difícil eu quando acho as pessoas é criticam injusto as quando não é verdade. É verdade, o Não é Dória não foi verdade. falar que ia pôr Ele nas escolas. falou, mas o que ele Então, falou? e o Mas a questão é o mas que posso é falar isso? O sobre que é a farinata? Tá nervoso, São hein, os Sabará? 40% dos Você explicou alimentos. 10 minutos sobre o que é Você farinata. prefere que as acho todo pessoas mundo morram de entendeu. fome? Não, eu prefiro que nas escolas sejam merendas de qualidade. Eu também. Com orgânicos, alimentações Eu também. naturais. Eu também, então é disso que eu tô falando. Só que quando o Dória colocou e anunciou que iam para as escolas, o que aconteceu? A população se envolveu na política. E se envolveu e cobrou o governo para que isso voltasse atrás. E o Dória voltou atrás, numa decisão correta. Que nem aconteceu agora, nessa semana, com o Projeto Guri, que é um dos melhores projetos do estado de São Paulo, que, por conta de um contingenciamento de orçamento, ia ter que diminuir seus polos. A população se organizou, cobrou a política e ele voltou atrás. E é disso que eu quero falar, da importância da gente participar da política, da gente lutar pelo que a gente acredita, da gente Mas lutar com e que força fazer que o governo. brasileiro vai O Dória lutar voltou pela atrás de novo. política? O Dória Chega voltou atrás de exausto. novo. 2 vezes que ele voltou atrás porque as pessoas participaram.
e cobraram. E esse é meu convite para todo Da mundo que está Farinata? escutando. A Farinata Não, da no projeto Farinata, do- o que Mas a acontece? farinata foi sacanagem. Da Farinata, sacanagem, os foi 40% de alimentos continuam indo pro lixo. É, lógico. Por quê? Que é Porque, ótimo. E o Seba? assim, esse claro. Mas alimento se a iniciativa privada poderia fazer isso de uma forma e a lei foi aprovada, por que a iniciativa privada não vende tá isso? fazendo. Então não deveria ser o É público que, nesse sabe momento quantas, cobrando nas escolas. sabe quantas Eu refeições acho ótimo. hoje são servidas nas escolas? Vamos ver, você sabe? Municipais. De cabeça eu não sei o número. 2 milhões e meio de refeições. Eu ia chutar É, 12, então, 3. por isso que eu falei, eu conheço esse assunto porque eu tava lá. Então Mas são Mas 2 milhões e meio de alimentação. refeições. Essas famílias Mas que. as pessoas- Escuta. Essas famílias que recebem esse alimento, elas passam fome. Não é só a merenda. A criança vai pra escola, se alimenta na escola, ela volta pra casa dela, certo? O que acontece na casa dela, sabe? Ela passa fome. E você prefere que essa família passe fome do que 40% dos alimentos que são jogados... Ou seja, os 40% de alimentos que são jogados fora não sejam entregues para essas Eu famílias? prefiro que a alimentação seja Mas já saudável, tem uma orgânica. lei, 30% já existe. O Haddad conseguiu colocar arroz orgânico. É Nós isso, fizemos vamos continuar. 20% dos orgânicos nas escolas. Eu tava lá. Só que esse Ótimo, alimento ótimo. liofilizado, Schneider, ele ia ser Carol, destinado ótimo. para as crianças que iam levar para suas famílias que passam fome, Marina. Não dá para Vai aceitar tirar que a as comida. crianças façam fome porque você não gosta da farinata. Sendo que a farinata não é uma ração humana, era alimento liofilizado de qualidade. Como eu falei, é um Mas tomate. tem sabor? É o mesmo. Eles têm Ele não sabor. necessariamente Não é tem isso, sabor. não é questão de sabor. É questão de nutriente para quem passa Então, fome, pra pessoal. Também. Marina, as e foi pessoas passam validado fome por- no Brasil. E Eu você. concordo com as Então, pessoas passam por fome, a que gente você precisa não ter aceita que elas políticas recebam públicas de alimentos qualidade? Se elas de quiserem, qualidade? elas poderiam. Não Mas poderiam. meu Como é que ponto- distribui? Por isso que tem que entender de mercado. Essas entendo de indústrias mercado. produzem, você sabe bem que você vem da iniciativa privada. Obrigada. 40% é jogado fora. Esses 40% iam, através das escolas, ser entregues para as crianças e para as famílias dela que passam fome. Joga fora, então? Por que você é contra? Tem que explicar que não vai substituir a comida. Não substitui a vai merenda, substituir complementa vai- a merenda, complemento Marina. Então, mas apenas. Foi Marina, isso, eu tava deixa eu lá. perguntar um negócio pra vocês. Eu que dei a entrevista. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se nós Eu te começamos... mando o link. Ô, Sabará, ô, Sabará, ô, Tudo que Marinex. aconteceu. Marinex Fui eu e que Sabará. dei. Vocês sabem, nós começamos muito humildes aqui, o Sabará. Nós começamos numa humildade, mirando o exemplo de Medellín. Né? Maravilhoso. Os pés no chão. E é os importante pés o no exemplo chão. de Medellín. Hã? É importante o exemplo de Medellín. Não, Tá vendo? Medellín é uma Plumo ou porcaria. plata? Eu quero dar o Importante. exemplo, eu quero Já Copenhague. foi lá, Medellín? Lógico, pô. Você não gostou? Lógico que não. Porra, Brasil piorado. Não é bem assim. Colorida, pelo menos. Colorido, colorido. Colorido. Deixa eu falar sério. Esse aspecto, por exemplo, isso aí não vai ter jeito. O quê? Essa treta da esquerda. Porque, por exemplo, a esquerda. A esquerda, ela teve... Eu sei que no fim sempre é o povo que vai pagar. O povo já pagou lá na época do milagre econômico. O Brasil cresceu, deu fim neto. Lembra? Vocês não eram nem nascidos. Gordo, bonito. Ó, vamos aumentar o bolo e depois o bolo será dividido. Sabe? Construir a Transamazônica. Elas nem sei se existe mais hoje. Fiasco. Fizeram obras, essas viadutos que caiu hoje, foi tudo naquela época. Fizeram, a gente achou que ia. Aí veio. Ter inflação. Aí o que aconteceu? Todo mundo teve que pagar. Aí entrou a canhota. Fernando Henrique, eu tô trazendo umas coisas da França maravilhosas, umas bolsas que eu vi na França maravilhosa. Veio lá o Fernando Henrique, fez bolsa, veio o Barba depois, puta, saúde, não sei o quê, comida da escola, leva leite, traz leite, não sei o quê. O que aconteceu? Agora vamos ter que pagar toda essa coisa que fizeram. Quem paga somos nós. É o contribuinte. É o trouxa Posso criar uma que polêmica vai aqui? pagar. Eu quero saber o seguinte, quando é que agora o cara vai sacar, tanto a canhota quanto a direita, que o Brasil quebrou, cara? Emílio, Que o Brasil eu tenho não uma tem- outra que perspectiva não pra tem oferecer. mais... Levantei a mão primeiro. Qual é? Não, Deixa ela falar isso. Ela Você é muito Vamos bater. autoritário, Entendeu? Felipe. Quando é que nós vamos ficar olhando pra frente, não ficar discutindo a farinata, não ficar discutindo o... Atrasando as pautas, a gente- se agora tem uma discussão lá, hoje eu ouvi lá a Miriam Leitão falando assim, se o nazismo é de direita ou de esquerda. Eu falei, bicho, esses caras Esquece o tão nazismo. Dani. já esses caras passou. tão tudo louco, meu. Esquece não. Tanta coisa mais Plenamente, importante pra que isso? discutir. Claro, Concordo plenamente com isso. Não, mas tudo bem, mas Concordo quando você é de plenamente, direita, gente. Pô, quando é que Esquerda. nós vamos olhar Vamos levar a pra Miriam frente? Leitão pra favela pra ela ajudar a Eu gente sei, lá. mas quando é que nós Tá vamos olhar precisando pra trabalhar, frente, Miriam. oferecer Leva o alguma presidente coisa, também. alguma coisa que não Todos- vai todos. ficar nessa? Eu Não concordo atrasar, né, as prioridades pra ficar colocando polêmica. Concordo, a gente ficar discutindo polêmicas
causadas, inclusive, pelo governo, em vez de discutir os nossos problemas. Acho isso super importante. Mas a outra perspectiva que eu queria trazer é que se a gente olhar todos os dados sociais do Brasil, desde a redemocratização, a gente está melhor como país. É porque a gente precisa melhorar muito, mas a gente está melhorando. Se a gente pegar a mortalidade infantil, por exemplo, morriam 58 crianças a cada 100 mil nascidas na redemocratização. Hoje são menos de 10. A gente está melhorando enquanto país, só que tem muita coisa para fazer ainda. Então, mas onde está melhor? Posso falar Nesse uma coisa? exemplo, por exemplo. Eu posso fazer? Não sei, mas porque o cara ele pega um número, vai no Capão. Eu tenho uma Vai lá sugestão. no Capão. Vou voltar pro começo só do que eu ir falei olhar. no Não tá início bom. do programa. Não tá bom, mas tá É a melhorando. questão do Mas indivíduo. não tá cara. melhorando. Vai melhorar quando? Eu vou fazer Quando uma parar crítica de aqui. cornetar e cada um fazer. Isso, eu vou fazer uma Para crítica de ficar aqui. pegar sua Vou fazer uma vuvuzela e, crítica aqui arregaça as mangas e a vai Marina fazer alguma Silva. coisa. Uma polêmica. Fazer uma crítica à Marina Silva. Eu conheço a Marina Silva desde que eu era criança, né? Porque a minha família investiu muito na Amazônia, na questão da sustentabilidade. Meu pai foi o primeiro empresário no mundo a receber o prêmio da ONU por ser um empresário que preserva a natureza, inclusive a Natura. Compra os insumos, a gente ajudou a criar a linha Ecos lá de sustentabilidade. Então, eu tenho muito orgulho disso. Agora, minha crítica à Marina Silva, tá? Que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando do problema, que é a falta de participação do indivíduo. Por que é, e essa é a minha crítica à Marina, inclusive, por que é que a Marina, como pessoa, indivíduo, e aí, mesma coisa que o Lula não fez, ela não está fazendo, levanta a mão, uma pessoa que é considerada ambientalista, reconhecida mundialmente, capta recursos, monta uma fundação Marina Silva, capta recursos privados, globais, e começa a atuar para resolver, por exemplo, a questão do desmatamento. Por que ela não faz isso? Por que ela só quer defender a questão ambiental quando ela é candidata ou quando ela tem um cargo público como ministro? Felipe, mas Peraí, deixa eu concluir meu raciocínio. Eu conheço as iniciativas da Marina Silva do terceiro setor. Não são iniciativas, na minha opinião, tão fervorosas no sentido de realmente trabalhar para resolver a questão. De novo, citando o Lula que eu já citei aqui. Se o Lula, quando tivesse deixado o mandato Agora dele... Você vai responder. Antes de entrar no Lula. Vamos falar da Marina. Não, faz parte do raciocínio. É o mesmo raciocínio. Você tá falando pra cacete hoje, Sabará. Só conclui aqui. O Lula, quando ele saiu do mandato, o Obama falou, esse é o cara. Vocês lembram quando foi isso? Nem sabemos direito se foi isso que ele falou. Aí o pessoal falou que falou. O Lula que traduziu. Ok. O Lula traduziu, ele não fala inglês. Se o Lula tivesse levantado o dedo e pegado recurso para resolver a questão da fome no Nordeste, por exemplo, ele teria captado, na minha opinião, trilhões de dólares. Quem não ia investir? Pô, o cara saiu falando que ele era tudo. Se ele montasse projetos para resolver isso, na minha opinião, ele teria. Mas o que ele fez? Saiu do mandato, não continua sendo a pessoa que ele diz que é quando é político. Então, eu vou passar a palavra para a Marina e não vou mais falar. Não vou mesmo, prometo. Você joga a bomba e sai andando. Aí vocês falam, só quando vocês deixarem, quando ela deixar também. A questão é essa para mim. Você perguntou, qual que é o problema? Eu acho isso, que os indivíduos precisam começar a se reunir e falar, peraí, esse país é nosso. Vamos resolver isso? Seja entrando pra política, não. A Marina entrou, eu entrei. Minha família foi contra eu ter entrado pro setor público. Até a Marina, minha amiga, falou, pô, você tem certeza que quer fazer? A gente entrou porque a gente quer contribuir, porque a gente já fazia isso como indivíduos. Ela fazia na área privada dela, eu também. Na minha opinião, falta isso. É por isso a crítica que eu faço a essas pessoas que são personalidades públicas e políticas, que depois que saem, e eu espero que agora a Marina realmente se invista mais na questão ambiental, porque precisa, mas como indivíduo, não só como candidato, entendeu? Eu acho isso que é a crítica. Então, você tem 210 milhões de habitantes, se todo mundo se reunir para construir propostas privadas e até públicas para resolverem, aí o Brasil é transformado, mas não é assim que acontece. Que linda amizade. E agora eu passo a palavra para a Marina e não falo mais. Deixa a Marina falar que eu já tô assim em cima do tempo aqui. Ele trouxe uma crítica à Marina Silva como uma polêmica. Eu acho que é importante a gente responder com os dados. Na verdade, o índice de desmatamento, desde que a Marina foi senadora, caiu vertiginosamente no Brasil e conseguiu se manter 10 anos depois que ela saiu por conta de políticas públicas de qualidade. A Marina Silva estruturou o Fundo da Amazônia, que trouxe tantos recursos da Dinamarca, da Noruega, que até o ano passado ainda financiavam todas as políticas públicas de combate ao desmatamento e preservação da Amazônia. Publica, se você acompanhar, você vai ver que ela é super atuante, fala não só de 4 em 4 anos, mas todos os dias. O que você está dizendo de talvez ela não esteja participando, criando uma ONG com o nome dela, é que ela está muito focada em construir políticas públicas de qualidade que são muito mais perenes do que a atuação dela enquanto indivíduo. Se você pegar todos os dados do que ela fez, o Fundo da Amazônia... Hoje em dia, o que ela está fazendo hoje agora, por exemplo?
Dormindo. O que ela tá fazendo hoje Agora, é hoje. palestrando pelo Brasil inteiro e internacionalmente sobre a importância Tá de lá no preservar Plaza essas Atene. mulheres. Não sei, não. Tá lá no Plaza Vai lá ver. Royal. Acompanha Ela as está redes no sociais Plaza dela. Atene. Ela é super Plaza Atene de Paris. Marina está no seu plaza. Tá no Plaza Atene de Paris. Nesse momento, ela ali quer é ser Plaza a Com o voz. Chico Atene. Buarque, junto com o Chico Buarque. Assim, ó. Plaza Atene, daqui a pouquinho teremos uma palestra aqui da ONG. Mas o ponto da discussão é, eu Não, concordo plenamente que os indivíduos precisam então, mas participar. presta atenção. Só O que ministro precisa veio ser aqui, a gente tava estruturado falando. isso. Não Quem? é, sabe o que acontece? E eu acho que isso que aconteceu. Porque vem muitos anos de blá blá blá, de conversa. Isso. Porque o cara Não fala é assim. blá, 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 eu conversa sei- quando a não, gente mas olha os não é isso. resultados. Não é isso. Não é a Marina é isso. agora. Presta atenção, Marinex. Você, Marinex. A gente, como como afegão médio, o afegão médio, a gente ouve tanta conversa que desacreditou. É muitas Isso que mentiras, é muitas é. mentiras. Combinado Então mesmo. o cara vem. É aí um vem. lindo discurso. Aí a Marina vem aqui, aí chega a Marina, ela fala, não, realmente o Brasil é um exemplo para o mundo de sustentabilidade, de não sei o quê. Veja o que este então cara se vai fazer, ele vai esforçando pra destruir o destruir. Brasil, tudo Ele será tá se destruído. esforçando. Você sai daqui, vai no Ibirapuera, no córrego do sapateiro, aquilo cheira a merda. Tem Aí uma você fala, não. camisinha usada. Então, quer dizer, não deve estar lá Na no pauta. Iapoc ser uma coisa muito organizada, porque aqui tem guarda, tem polícia, tem não sei o que, aquilo é um esgoto. Concordo. Então, você não vê. Aí você não vê, você fala, bicho, aí você vê. Calma lá, né? Você vê o cara dando uma palestra, tá? Não tô querendo Eu desmerecer. concordamos com- É desconectado eu concordo da com realidade. Eu não tô querendo desmerecer, Isso a gente eu não vem conheço o todos trabalho, sim. não tô querendo desmerecer. Eu tô falando como um afegão médio. A gente não vê. A gente não vê essa política pública realizada. E é isso que está deixando a gente tão triste. E é isso pior, Emílio. E pior do que Vocês não isso. se acertam e a gente fica. É complicado o Nazismo, Emílio. Ô, Emílio, guarda a ponta. Agora O nós Emílio tá triste, Vamos porque para Nova York, ele um tá- professor o em Emílio tá Nova York. triste. Jornal Nacional. Agora a professora em Nova York vai dizer se o nazismo é de esquerda ou de direita. Não. Celso Eu Camarote. vou Bolsonaro lá. Vai dormir, vamos Emílio, fazer as coisas, quem gente. falou isso foi o presidente Jornal que tá Nacional, viajando. Jornal Não tá Nacional. trabalhando no que Agora, precisa. o William Bonner, Eu realmente, concordo com aquela isso. outra bonita lá também, o camarote, ó, realmente. Miriam Tesão. Miriam Tesão. A minha tesão, ela tá impossível. Posso fazer um break? Posso fazer um break? Vamos deixar a Marina falar, que é muito Vamos. importante. Essa é Tá? muito danadinha. Vai queimar um pneu. Daqui pra a pouquinho a comemorar. gente volta. Remove a minha pele. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje um papo muito bom, altíssimo nível aqui, ó. Temos aqui o Felipe Sabará. O Felipe, ele é do Partido Novo, ele é presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo. E nós temos a Marina Elô, que é deputada estadual em São Paulo pela Rede, o partido de Marina. E foi perguntado onde está a Marina Silva, que tem muitos memes dizendo que ela parece de 4 em 4 anos, aquela coisa. Ela vai falar agora onde está a nossa querida Marina. Hoje, a Marina Silva está no Senado discutindo o projeto de lei que fala sobre os partidos políticos no Brasil, defendendo a cláusula que quer diminuir ainda mais o número de mulheres na política. Arábia Saudita, China, Rússia, Paquistão tem mais mulheres na política do que no Brasil. E a gente precisa entender que se a gente quer uma política melhor, uma política que represente todas as pessoas, a gente precisa abrir espaço para todo mundo e lutar contra partidos políticos que são de donos, que são sem transparência, Olhou pra você, hein? sem democracia. Ó, Não, a moedinha, vai concordar comigo. amolindo. Eu olhei porque acho que você vai concordar que a gente Mas precisa- a rede não é cara. da Marina? Não, De quem que é? de todo mundo, inclusive mim. O Novo também, de todo mundo. Eu também acho, eu não tô reclamando do novo. Tá. Vocês É o brigam que eu acho que ele ia demais. concordar Vocês têm uma comigo química nessa maravilhosa, fala. viu? Eu sei que vocês são Ele casados, concorda Deviam comigo mas... nessa casar. fala. Sério? Parece um O casal. relacionamento tá tão moderno no mundo, né? Por que Eu não sou bem poliamor? casada. Pensem Mas nisso. Se você quiser, eu posso Compartilhamento. explicar, Tá, e amiga. daí? E daí? Você acha que por que tem pouca mulher na política brasileira, você tá Porque dizendo? todos os incentivos são contra as mulheres entrarem na política. As mulheres são muito, muito preparadas, podem entrar e ocupar esse espaço, só que hoje, quem define para onde são os recursos das campanhas, que ainda custam muito caro, São os não mandam rapazes. para as mulheres. Quem define quem vão ser os candidatos priorizados, não priorizam as mulheres. A gente não consegue criar espaços para as mulheres entenderem que elas podem entrar na política. Sabia que eu nunca pensei em entrar na política? E por que você entrou? Eu nunca pensei porque me faltavam referências. E eu entrei porque eu comecei a entender que os grandes problemas do Brasil vão ser resolvidos pela política. E que a gente precisa criar as referências para que as meninas de hoje possam olhar
a política como um espaço que elas queiram estar. Então a gente precisa estar fazendo uma discussão no Congresso Nacional, não sobre mulheres na política, que a gente precisa muito mais, mas sobre como ter mais transparência nos partidos, como ter democracia interna nos partidos, como os partidos políticos podem voltar a se conectar com a sociedade. E eu acho que é disso que a gente está falando. É isso que a Marina Silva está fazendo isso. Eu acho é que o que eu estou fazendo. Eu acho que só vai se unir no flagelo. Mas sabe o que acontece? Tem duas maneiras de entrar para a política. Ou via legislatura, que é o seu caso. Ou chamando pessoas. No meu caso, eu fui nomeado. Então, no caso, o prefeito me nomeou e agora o governador. Na minha equipe, eu tenho 99% de funcionários mulheres. Aliás, sempre trabalhei com mulher, porque veio do mercado. E aí, é muito legal, porque muitas dessas que estão trabalhando comigo estão pensando agora em saírem candidatas agora, por exemplo, na nova eleição para vereador. Fala para elas falarem comigo, a gente tem um movimento que chama Vote Nelas, que apoia mulheres que querem entrar na política. Você, ouvinte que está escutando agora, entre na nossa rede social, Vote Nelas, a gente quer apoiar candidatas a prefeitas e vereadoras no Brasil inteiro. Entrar para o setor público, você quer dizer? É porque a política é uma coisa que já vem acontecendo. Então, eu acho que essa questão da decisão de entrar para o setor público é diferente da decisão de entrar para a política, né? Porque a política a gente faz o tempo todo, a gente está aqui fazendo política, a gente faz em casa e tal. Né? A política institucional, que é essa, que é ir para o setor público, se tornar servidor público, a gente tem investido isso lá no Fundo Social através exatamente da contratação de mais mulheres para nossa equipe. Acho ótimo, e faz uma super diferença. Mas o Dória, por exemplo... Mas é difícil, Sabará. É difícil você encontrar pessoas que tenham esse espírito público. Eu não sei por quê. Porque, pô, a gente vê, né? Vou pegar um exemplo menor. O síndico do prédio, ninguém quer ser. Só se não pagar o condomínio. Isso, você tem que dar essa vantagem. Você tem que dar um puta benefício. Muita gente me pergunta, o que você tá fazendo aí? Ele poderia ser um puta playboy e tá há muito tempo Não, trabalhando. vamos lá. Definição de playboy. Você não paga a tele, vai. Estourando champanhe. Você era solteira. Ele não é playboy, gente. Ele poderia ser um puta playboy. A definição de playboy, né? Fala em inglês. É o garoto que brinca, né? Você vai no Cipriani. Eu sou o cara que acordo 5 da manhã, vou pra favela, vou pra comunidade. Eu acho que tem outros exemplos de jovens que estão na política que infelizmente estão dando mau exemplo e que até são taxados como playboy. No meu caso, todos os recursos que eu tive à disposição para mim, felizmente, foram investidos na área socioambiental. Então, eu acho que tudo que eu não sou é um garoto que brinca, eu sou um responsável. E não é porque é novo, ou seja, de idade, que não é responsável. É verdade. Embora a gente tenha maus exemplos de pessoas que começam, às vezes, novas, e aí a pessoa olha e fala, mas não é responsável. Então, acho que são coisas diferentes. Exatamente. Pô, ela é nova, eu também. Eu tenho 35 anos e sou uma pessoa que desde os meus 13 anos cuido da área social, ou seja, eu resolvia problema público pelo privado. Quando eu fui para a política, eu continuei fazendo a mesma coisa. E eu sou novo, então novo no partido e novo na idade. E eu acho que esse negócio de playboy já aconteceu, já vieram me falar, pô, mas você não é playboy? Não, playboy é outra coisa. Eu sou um cara responsável que dedico a minha juventude a fazer a transformação que precisa ser feita. Mas você falou uma coisa importante, que hoje poucas pessoas se colocam nesse lugar. Os incentivos ainda são muito ruins para a gente ocupar os espaços no governo, os espaços na política. E a gente precisa criar bons incentivos para as pessoas que têm essa necessidade, essa vontade de transformação estarem lá. Eu acho que o Felipe tem uma história legal, quando ele traz toda a história de vida dele, que ele se dedicou à transformação pública. Eu também conheço milhares de pessoas do Brasil inteiro que estão fazendo isso. E a gente precisa sempre falar disso e trabalhar para que tenha mais pessoas que queiram transformar a sociedade, que queiram melhorar o Brasil, ocupando a política, ocupando os espaços públicos. Porque os exemplos nos decepcionaram. Quem está lá no poder, a gente apostou sempre, ou quem já esteve, a gente fala, a gente apostou nesse cara e aí não passa uma inspiração, que é o caso que vocês estão querendo provocar. Mas é olhar o que o cara fazia antes, meu. O que a gente fez foi jogar o bebê com água fora. A gente começou a criminalizar a política. Dizer que generalizar. Que a política todo mundo é ruim, que tá na política é ruim. Então, muitos lugares eu falava, eu sou política, as pessoas são horríveis. Ah, você rouba, você vai roubar, você quer meu dinheiro. Então, já queria um rótulo. A política não é ruim. Marina, os políticos que estavam lá foram muito ruins. A gente precisa entender a importância da política. O Barba? Muito, esse foi horrível. Marina, né? O Barba. O que é o pior vilão? Aliás, estão querendo soltar, colocar o cara em prisão domiciliar. A política ou o poder econômico? Porque
que manda, na verdade, é o poder econômico. Os políticos, eles respondem também ao poder econômico. Quem é realmente o grande vilão? A política ou o poder econômico? Eu acho. O debate de uma vernissagem cristal. Os maus políticos. É um ótimo debate. Do que? Mas O o poder problema... Política, fala, não, Evandro, é Quem o poder paga a econômico, conta? Porque os políticos deitam sim para o poder econômico, que não interessa ter as castas tendo pelo menos acesso a uma classe média decente, que eles têm medo de perder o poder. O que é uma burrice? Eu quero ir para a montanha, mas não sozinho, eu quero levar os meus. Quanto mais gente prosperando ao meu lado, Muito gente eu levo. filosófico. Mas o problema não é a política. É a foram os rosca maus viva. políticos. O problema não era a política, foram os maus políticos. Os maus políticos, concordo. Não, o problema... Política a gente faz o tempo todo. Então, mais o que nós tivemos aqui, são as pessoas que se apropriam De um dos discurso. políticos para os interesses econômicos. Vice-versa, né? Os Emílio? banqueiros, Sim, os empresários. os que têm por favor. incentivos fiscais. Vê o que você tem de incentivo fiscal nesse Boa. país. Não existe almoço grátis, É amigão. assustador o que você tem de incentivo Verdade. fiscal. E daí a gente Então. tem um discurso, várias pessoas com discurso liberal que chegam lá e a primeira coisa que querem aprovar são mais incentivos fiscais. Não, isso depende. Então, isso E aí... daí a quem? gente precisa Então, entender. mas isso aí também tem que ser mas olhado. quais? A primeira questão Quem? mesmo é a questão da Porra, Zona aviação. Franca. Quem que você falou? Zona Desculpa. Franca. Não, sim, Zona aquela falou que Franca. teve recentemente. Aquilo é uma Quais? tetinha. Dória na questão da aviação. Tetinha. A primeira coisa que ele fez. Do quê? Não, ali é baixar a taxa para aumentar o número de voos no estado. Que Isso é é... inteligente. Não, é simplesmente escolher um setor para você dar o subsídio. Não, assim, subsídio é uma coisa. Diminuir Redução de alíquota específica redução de para o setor. alíquota é outra coisa. Felipe, Mas não precisa isso me aí- explicar as coisas, mas eu entendo. isso Eu aí- estou falando ô- um termo mais prático. Tá. Não precisa de um... Ô Marinex, Bem mas isso aí também o posto Ipiranga tem que olhar lá também, incentivo Paulo. fiscal, o Paulo. Paulo Vamos Guedes. trazer o Paulo aqui. Paulo Guedes Mas tá seria ótimo. muito bravo. Paulo. É bravo. Mas Muito eu acho- suado no nariz quando Muito vai dar suado. entrevista na Globo News. Ele precisa passar um lencinho, pô. Só vou mandar o Eberlei lá, nosso maquiador Eberlei. Tá muito sempre- suave. Porra, não tem um Deixa cara eu falar. pra brincar. Eu quero Valeu. agradecer muito a presença de vocês. Pô, a Manteiga quer fazer uma amei você. pergunta. Eu tô- Ela quer só- saber se vai são jantar duas. com É ele. que a Manteiga cruzou com ele no passado e quer fazer A um Manteiga tá flashback. Deixa eu falar uma coisa. Você vai assumir Não. um Brasil melhor? Com certeza. Aí uma mãe gente. com um filho, tá? E você precisa ajudar. E ela, por Ai, favor, gente, ela super eu amiga. quero pobre, saber então o ela que tá você acha lascada. da gestão Yes. do Bruno Covas, porque ele acabou com tudo que você Porra, aumentou o começou. IPTU, Não, não, 40%, filha da mãe. Tudo que, Ele me deu um tudo que o tomé Felipe aqui. começou Não, como mudei a secretário, alíquota. Não, ele não deu, ele acabou com absolutamente tudo que você começou lá dentro. Por que ele acabou com... Ó, Não, conversa de ele bastidores do começou WhatsApp. Ele Não é vai que. fazer um Não, não, eu acho que a questão municipal ela é complicada e complexa. E na área social que a gente atuou, precisa ter investimento. Então, privado, e aí sim precisa ter uma atuação pública para as pessoas que são aquelas que nunca vão conseguir ter a sua vida garantida se não for com o apoio do Estado, que é uma pequena minoria mesmo, de fato. O problema é que, como o município de São Paulo tem muita gente, né, são 12 milhões e meio de pessoas, você tem, como a Marina colocou aqui também, a riqueza, e você tem junto muita gente pobre. Quando a gente discutiu se o Brasil era um país rico ou pobre, é um país rico, mas com muita gente pobre. São Paulo é muito assim. Então, a minha crítica ao Bruno Covas é a questão de ter cortado muito orçamento na questão social. E principalmente a falta de chamamento do setor privado para resolver uma série de problemas. Eu vou citar o Trabalho Novo aqui. O Trabalho Novo, que é um programa que eu Puta, você vai capitaneei, falar pra caralho. Você é marqueteiro, 3.026 mano. pessoas Você é muito empregadas que Você estavam tá nas dando ruas. toda a sua pauta aqui, você já roubou, mas ele Me chamaram, Eu me acho chamaram. que Ideias ele pra- vai boas, vamos ser deixar bem claro. prefeito. Ideias Me transformadoras. chamaram. Mas você tem uma habilidade na oratória. Eu já acho vendeu que o 3, Novo 4 vai querer que mas ele seja bom, prefeito. as ideias são boas. Ele até brilha, Se o cara quiser, é eu fico louco. quieto, mas me isso. chamaram pra falar, tô falando. Desceu a moeda e o Dória no Foi chinelo. o maior irmão. programa de empregabilidade do mundo, de pessoas em situação de rua. O próprio ministro do Trump veio conversar com a gente para saber como é que ele resolveu o problema de homeless lá em Nova York. E a gente convidou empresas do setor privado, que foram 191 participantes, a primeira delas foi o McDonald's, a empregar pessoas que viviam nas ruas. E infelizmente esse programa Não deu certo também. deu super certo. que os caras iam embora. Não, eu lembro. 3.026 ficaram empregados, 85%, William Bonner falou, não deu certo. 85% permanecem nos Eles não empregos. queriam trabalhar no McDonald's. Eles Caminhão querem. dos... Eles queriam crack. O McDonald's até hoje tem É 207 tipo Wild deles. Wild Country, que os caras 207 recrutam. pessoas são Primeira empregadas. agora largava o Big Bad e ia 207 embora. pessoas continuam empregadas no McDonald's e são 3.026 e 85% permanecem. O ponto aqui é não descontinuar
a questão dos programas sociais que a gente criou. A minha única crítica, a principal é essa, precisa... Aumentou IPTU. Isso também, mas na minha área é essa crítica só. É o seguinte, São Paulo, o cara tá com a treta, cai o viaduto, ele fala, vamos aumentar o IPTU aqui, ó. Aumentou 40%, eu falei, pô, aumentou 40%. Não, é um reajuste. É um reajuste da alíquota. 40%. Mas, ó, a Secretaria da Cultura tá fazendo coisas legais. Quem? A Secretaria da Cultura de São Paulo, quero convidar todo mundo a no o cara Sessão do na PSOL Praça. lá. Uma coisa bem legal. O que você vai fazer, Ó, do Bruno? Você chama presença VIP? Posso falar? O nesse rolê. Dória fez um negócio legal aqui no Museu de Ipiranga. Fez Tava lá a mesmo. USP, a turma da USP, olha, realmente, nós estamos aqui na Tico, USP. tico no fofonha Mano, falando maconhinha, nada. Não dá, não temos verba e não sei o que, maconha e tal, não sei o que. Dória deu um pega e 10 resolveu. anos parado, Dória falou, ó, Setor privado. vamos pegar umas empresas aqui, ó. Alô, não sei o que, vamos resolver isso aqui. Resolveu. É isso que nós Ficou queremos. bonito. Não queremos nego de direita, Bolsonaro, os caras. Sem metralhadora. Queremos tudo o largado. Brasil, Pra frente. Queremos um Brasil bom, o Brasil com emprego, os caras trabalhinhos. A gente quer, eu quero a mesma isso, coisa. assim. Tem que elétrica, trazer barata, iniciativa privada mano. para resolver. E vocês estão destruindo o Brasil. Eu tô Vocês construindo. Eu tô Não construindo. sei, A gente não. tá construindo Eu te garanto. junto. Vocês só brigam. A Marina aqui vai fazer uma lei junto comigo. A gente vai construir. Não se Essa meta com questão ele. socioambiental, Fique não vai? na sua que isso não presta. A gente precisa de gente inteligente como a Marina no legislativo para fazer. Ela vem dessa área ambiental e precisa construir mesmo. A gente fez ontem nossas primeiras emendas na lei do agrotóxico no estado de São Paulo. Tá bem legal, quem quiser entender mais, entra lá na página, ainda entra no Descomplicando Ela a é muito Política. linda, né? Muito Que chique. é muito né? importante. Muito legal, cara. Muito Gente, chique. até eu Por que não sou aparece muito isso na bem, nossa né? vida, Mas eu quero né? falar uma coisa, mulher você organizada. tava Uma aprendendo. canhota elegante. Nossa senhora. Uma canhoteirinha elegante. Ela é Eu uma gostei de gossip você, girl. Mano. Obrigada, Emílio. eu E gosto manda um de você abraço pra também. Marina. Eu gosto Uma muito da canhota Marina. red carpet, eu Acho diria. que isso, Essa avó, eu ela tá acho que feliz. isso não é a urgência do Brasil, a sustentabilidade, Tem que ser. o meio ambiente não é uma coisa que a gente fala, tá vendo, com essa papinho aí. Não, mas É o Mas desafio na da pele nossa do verão. geração. Tá crescendo bastante. É como a gente vai Faz entrar nos sentido. livros de É história, verdade. a gente precisa Mas falar disso é- o tempo eu inteiro. sei, mas é um- Por mais difícil que seja, por mais anti-sexy que seja falar de sustentabilidade, é isso que a gente vai ser cobrado no futuro. Mas Então, a gente precisa primeiro pensar precisamos políticas chegar a públicas. Medellín para depois ir para Copenhague. Marina, a última pergunta. Você sabe, É longo. você Marina, sabe caminho que é a longo. trolha é grande. Marina, a última pergunta, Olha, assim. Só a última pergunta rápida, Emílio. Eu, para evitar desperdício de água, posso não dar descarga ao fazer xixi? Eu vou desperdiçar água. Pelo amor A escolha do indivíduo. Hã? A escolha do Dá indivíduo. descarga no xixi? Eu guardo em 4 paredes que eu faço no banheiro. Mas eu quero falar. E a gente tá super curioso. Mas eu quero falar. no xixi. É isso aí, Deixa o Marina. som Mas eu quero Emílio. acabar Tem falando. uma A discussão vai virar tecnologia legal Golden pra isso. Shower. Eu Sabará. peço pra que você finalize o programa. Outros políticos que gostam de tema de xixi, não Xixi eu. Golden Shower, agora que é mais Outros interessante. políticos. Tem agora. Mas posso acabar de falar? Tempero Peraí, deixa sustentável eu que falar. a gente vai Posso criar. acabar de falar? Por favor. Eu queria fazer uma fala de agradecimento de estar aqui, porque entrar na política é sim muito difícil, muito desafiador. Várias vezes eu tô lá, entendo, meu Deus, como é difícil entender tudo que está acontecendo. Muita gente ruim, deputados que não leem as leis que vão aprovar. Então a gente Tiririca. precisa qualificar a renovação política. Eu, como mulher, é mais difícil ainda, as pessoas não entendem que a política é um lugar para mulher. É difícil de falar, Sim. muitas vezes, que nem eu passei aqui em alguns Você viu o momentos. Sabará? E a gente Eu precisa tentei. garantir. Eu tentei. Mas não podemos Não, eu tô desistir. quietinho Então eu aqui. quero reforçar o convite para todas as meninas que estão me escutando, todas as mulheres e todo mundo que entende que a política é um lugar de transformação no Brasil, para entrar, aceitar o desafio. O Sabará está fazendo isso no governo, a gente tem muitas mulheres e a gente precisa. 2020 está aí e o convite mantém aqui. E quem quiser participar da política, entrar nisso, a gente vai fazer um multirão de legislação agora, dia 22 de abril, segunda-feira. Entra lá nas minhas redes sociais, marina.elo, se inscreve, vai entender, vai visitar a Lesp, vem nas nossas reuniões de construção, vem construir as leis. A gente está bem aberto e pensando em uma nova forma de fazer política com vocês. Então eu queria deixar esse convite para todo mundo que quiser participar Parabéns, da política. Muito legal, olha, parabéns Falou pros dois bonito. que foi... Falou bonito. Carismático. Foi demais a entrevista. O Faz tempo Instagram, que não vem gente o assim. Instagram dela é marina.elou, é com H, Tem um look do dia. H-E-L-O-U, e o Felipe Sabará, @, Felipe Sabará. Muito obrigado, foi Obrigado muito a legal. vocês. Obrigada, um prazer parabéns enorme. também. Valeu. Vinheteiro, você queria... Você queria fazer uma colocação? E a gente Demorou. não falou da Anitta, eu pedi Bem-vindo. É isso aí, vamos lá.
Muito bem, eu preciso agora fazer para você, nós temos aqui a nova Previdência e agora nós temos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Vamos ouvir, por favor, Cabide. Tem um efeito que às vezes é pouco capturado, que é o efeito de curto prazo. Nós temos investidores do mundo inteiro prontos, ávidos para investir no Brasil. Os nossos ativos estão bem precificados, têm boas taxas internas de retorno, eles estão em vantagem em relação a outros ativos do mundo e os investidores têm apetite para os nossos ativos, apetite ao risco. Agora, eles estão esperando um gesto e o gesto é a aprovação da reforma da Previdência. A reforma vai dar sinalização de solvência. Isso é fundamental, porque o investidor não quer destacar dinheiro em moeda estrangeira para comprar um fluxo de caixa em real no Brasil e sofrer com a insolvência, porque a insolvência vai trazer dois efeitos colaterais. Um processo inflacionário severo, e nós já sofremos muito com inflação. E dois, a depreciação do câmbio, ou seja, nós vamos destruir o valor dos nossos ativos e esses investidores não têm o que devolver em moeda estrangeira lá para fora. Então, a grande questão é aprovar a reforma da Previdência. Nós vamos mais que dobrar o investimento estrangeiro direto no Brasil. Isso tem um efeito imediato no PIB. Isso é geração de emprego na veia. Compensação, se não aprovarmos, o Brasil vai ficar insolvente. Nós vamos padecer, nós não vamos ter dinheiro para pagar os salários. Não adianta ter direito adquirido, ter direito a determinado vencimento e não ter como pagar esse vencimento. E aí, talvez a gente tenha que trilhar o caminho que alguns países do mundo já trilharam, de redução de salário, redução de direito, como aconteceu em alguns países da Europa. Então, esse processo que nós estamos passando pelo Brasil não é novo. Vários países do mundo já enfrentaram esse debate, já enfrentaram essa discussão e fizeram suas reformas da Previdência. É fundamental que o Brasil faça também. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Muito bom.